esperança em cada coração. Renova-nos, Senhor, com tua direção. Pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso alegres estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto. E faz crescer, queremos, Senhor, crescer e viver. Transborda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Esse é um novo tempo de restauração e alegria. Todas as manhãs, um novo dia. O sol que entra é a esperança que aquece o nosso coração. De que o ontem já se foi e nada foi em vão. Nenhum sorriso, nenhuma lágrima. O hoje nos traz as misericórdias do Senhor, renovadas. E podemos então descansar nos seus braços de amor. O chamado é uma parceria, mais que uma parceria, é plena realização. O árduo trabalho gera um coração puro e nos assegura o futuro. Não devemos temer, mas crer, pois jamais estamos sós. Vamos em frente, fazermos a mudança, sermos a mudança. A hora de não retroceder é agora. O alvo está posto, esperando por nossas mudanças. Nosso alvo é Cristo. A graça do Senhor nos alcançou. Tua alegria, ó Senhor, é nossa força. Como a chuva enche rios, enche nossos corações, Senhor. E tudo que somos é do Senhor. Em Cristo, eu sou mais do que eu sou. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E tudo de que precisamos é do Senhor. Em Cristo somos muito mais. Sou acolhido pela minha igreja. Eu amo minha igreja. Eu vivo a minha igreja. É hora de crescermos, é hora de crer, ser e viver. Primeira Igreja Batista de Brusque, 23 anos. Cada um de nós e todos nós juntos sendo um único povo. Boa noite. Você é muito bem-vindo a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Brusque. Felizes por podermos fazer este encontro. Eu queria começar convidando a você a acompanhar a leitura do Salmo 100, que diz: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Essa é a nossa hora de aclamação em nome do Senhor Jesus. E você é convidado a estar conosco. Que o Senhor te abençoe durante esse encontro. Faça dele o teu altar, faça dele a tua entrega. Vamos louvar a Deus conjuntamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos servir a Deus. E cada um
a repartir, compartilhar o dom que recebeu, e cada um a servir, a entregar o amor do nosso Deus, servir a Deus servindo aos outros, indo além e se dispor. Deus trabalha no pequeno grão, plantamos fé colhendo amor. Servir a Deus, servir aos outros, entregando seu amor, cumprir com zelo nossa missão, missão do reino, missão maior. Vir a Deus, servir aos outros, indo além e se dispor, e transformá-lo em nosso próximo, e do próximo irmão, e do próximo irmão. E cada um a repartir, compartilhar o dom que recebeu, e cada um a servir, a entregar o amor do nosso Deus, servir a Deus, servir aos outros, indo além e se dispor. Deus trabalha no pequeno grão, plantamos fé colhendo amor. Servir a Deus, servir aos outros, entregando seu amor, cumprir com zelo nossa missão, missão do reino, missão maior. Cumprir a Deus, servir aos outros, indo além e se dispor, e transformá-lo em nosso próximo, e do próximo irmão, e do próximo irmão, e do próximo irmão. Nesse tempo que nós estamos andando, nós temos um tempo que a igreja está orando, não só a nossa igreja, mas a igreja ao redor do mundo. E o nosso desejo é que Cristo sempre possa estar no centro de todas as decisões, no centro em nossas vidas, que Ele possa estar no comando de tudo. Por isso nós cantamos nessa noite também, que nós queremos que Cristo esteja no centro de todas as decisões da minha vida, da minha casa, da nossa comunidade e na igreja do Brasil e no mundo. Vamos cantar juntos? Cristo é o centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o centro de tudo que há.
Cristo é o centro de tudo que há, do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, tudo aponta para ti. Cristo é o centro de tudo que há. Cristo seja o centro do meu ser. Cristo seja o centro do meu ser, do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, tudo aponta para ti. Cristo é o centro de tudo que há. Que no céu e na terra Cristo seja o centro em meu coração, sim, em meu coração. Que no céu e na terra Cristo seja o centro em meu coração, sim, em meu coração. Que no céu e na terra Cristo seja o centro em meu coração, sim, em meu coração. Que no céu e na terra Cristo seja o centro em meu coração, sim, em meu coração. Cristo seja o centro da igreja. Cristo seja o centro da igreja. Joelhos se dobrarão, línguas que confessarão Cristo. Cristo, 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 Cristo. Pai, nós queremos, Pai, nessa noite, que nós possamos a cada dia confessar o Senhor como nosso Deus, Pai, e Salvador. Que possamos, Pai, nesse tempo, dobrar os nossos joelhos, Pai, em adoração ao Senhor, Pai. Que possamos prostrar, Pai, o nosso coração ao Senhor, Pai. Que possamos nos derramar ao Senhor, Pai, para que o Senhor seja o centro, Pai. O centro em nossas vidas, seja o centro, Pai, do nosso viver, Pai. É a nossa oração nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus por essas verdades que nós podemos e pudemos cantar neste momento. Você é convidado a pensar sobre a centralidade de Cristo em tudo o que há. Nós começamos
na semana passada uma série de mensagens que nós estamos chamando de restaurados para crescer. É um momento de reflexão da nossa casa, da nossa comunidade. Chegamos aos 23 anos pela graça do Senhor Jesus. E hoje nós queremos continuar essa reflexão. Nós temos embasado no Salmo 126. E hoje pensando a igreja vivendo o tempo do Senhor. Queria convidar você então a abrir a sua Bíblia aí, se puder, e acompanhar na leitura do Salmo 126. Assim se expressa a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu quero destacar o verso 4 desse salmo: Senhor, restaura-nos, assim como enches os ribeiros no deserto. Que o Senhor possa se compadecer de você e de mim, que essa palavra, só mesmo pela leitura dela, possa encher a tua alma, porque ela é viva, e que ela possa ser eficaz na sua vida e na minha vida. E hoje nós queremos pensar basicamente 2 pontos. Este salmo, ele é um testemunho, como é comum a todos os salmos. Salmos são cânticos, né? São poesias. E o que a gente vê aqui no Salmo 126 é uma realidade vivenciada, é uma realidade sendo comunicada por meio de uma poesia, por meio de uma canção. E qual a realidade que esse salmo que nós lemos, qual a realidade a realidade que está sendo comunicada aqui? Quando você olha esse salmo, você nitidamente percebe que ele traz à lembrança a experiência do exílio, o tempo que o povo estivera fora da sua terra, cerceado do cultivo, cerceado do cuidado da terra. Naquela época, naquele tempo, naquele momento em que estavam impedidos da possibilidade de investir na produtividade, de colher os frutos, né, cerceados de trabalhar na sua esperança. Então o Salmo 126 é um salmo que traz uma realidade muito forte para o povo de Israel. E o Eugene Peterson, ele faz o seguinte comentário acerca desse salmo que eu queria compartilhar com você. Está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam conheciam o lado sombrio da realidade. Carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio e nas costas as cicatrizes da opressão. Conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro. Cabe lembrar, amados, que é uma realidade vivenciada, cantada, e é bom lembrar que este salmo, ele é um louvor, pois era uma canção que estava, inclusive, inclusa no 5º livro, classificado como Canções dos Peregrinos. Nós sabemos que o livro dos Salmos, que está na Bíblia,
ele é um conjunto de 5 livros de canções. E o Salmo 126 faz parte daquele bloco que os peregrinos cantavam enquanto iam até o centro de adoração. E nesta canção é retratado o momento que os cativos fazem um movimento de volta à sua terra. E retrata esta alegria do retorno. O Salmo ele não esconde a realidade do sofrimento, das dificuldades, mas ele retrata a alegria do retorno mesmo em meio a todas as dificuldades. O foco do Salmo está na gratidão pelo retorno. Há alegria em meio ao sofrimento. O Salmo chega a finalizar dizendo que aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Em outras palavras, mesmo que chorando, lançamos a semente. Então aquele que sai chorando, ele voltará com cantos de alegria, diz lá o verso 6. E eu queria já nesse primeiro momento já pararmos, porque aqui eu entendo que já podemos tirar uma importante lição, um importante aprendizado para nós. Precisamos aprender a experimentar a gratidão em forma de louvor, mesmo em meio ao sofrimento. Amados, precisamos aprender a experimentar, a vivenciar a gratidão em forma de louvor, mesmo em meio ao sofrimento. Pode ser que um dos aspectos que Deus quer trabalhar em nossas vidas nesse tempo de exílio, nesse tempo que nós vivemos o isolamento social. Pode ser, e eu estou falando com a minha igreja, pode ser que Deus quer trabalhar em vários aspectos, mas eu quero destacar que possivelmente podemos encaixar que Deus quer trabalhar nesse momento. Um dos aspectos é trocarmos a crítica e a reclamação pelo louvor e gratidão. Sermos mais gratos e abertos para compreender as diferenças, compreender o outro na sua inteireza enquanto o outro, compreender as adversidades. Talvez quando nós pudermos retornar aqui nos nossos encontros, no retorno, quando pudermos subir essas escadas, quando voltarmos, a minha oração é que venhamos desarmados da crítica, do julgamento, aquela crítica julgadora, que possamos vir abertos e vivermos algo novo em nossa comunidade. Precisamos aprender, amados, a experiência da gratidão nesses tempos de exílio. Eu queria que você pensasse comigo. Pense bem. Muita coisa mudou. A sua vida já mudou por circunstâncias que você nem imaginava. A nossa comunidade também não será mais a mesma. Nós voltaremos aqui não da mesma forma que saímos. É bom que você saiba, você que é dessa comunidade, todas as áreas ministeriais da nossa igreja estão revendo o seu sentido de existência, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Estamos aproveitando esse ato para revermos coisas que fazem sentido para a nossa comunidade. Então, amados, os formatos serão mudados. Os nossos objetivos trarão um novo jeito de atuação.
nós não podemos retornar enquanto igreja nos seus diversos aspectos ministeriais do mesmo jeito, porque as coisas mudaram. Então você precisa ficar bem atento, você que está no ministério, você que está de repente como auxiliar, você que é alguém que é frequentador da nossa comunidade, você precisa estar bem atento quanto aos seus sentimentos, para que você não fique, não se pegue fora do contexto de mudança. Mais do que nunca, nós precisamos, eu e você, estarmos atentos com todo esse movimento de mudança que tem nos afetado. Você que é da nossa comunidade está sendo desafiado a, antes de tudo, decidir pela alegria do encontro, pela gratidão de ter uma comunidade de fé, pela disposição de se envolver, servindo a Deus, servindo os outros como cantamos. Amados, uma das características indicadas diretamente pela própria igreja, como marca dessa igreja, nós realizamos vários encontros denominados Eu e Minha Igreja. Você deve estar se lembrando disso. E nesses encontros nós conversávamos e conversamos sobre as nossas realidades, as nossas dificuldades, os nossos sonhos. E uma das características mais fortes indicadas naqueles encontros pela igreja é sermos uma igreja amorosa e acolhedora. Desde então, quando nós participamos daquilo, nós trouxemos esse desafio para a visão da igreja, sermos uma igreja amorosa e acolhedora. E eu entendo que esses momentos que estamos vivendo aqui, de exílio, é um treinamento, e que você e eu possamos aproveitar esse tempo. Imaginar que uma igreja amorosa, acolhedora, depende de você, depende de mim. Depende de nós criarmos essa ambiência. Porque o Espírito Santo, ele é o maior elo de harmonia de uma igreja. Mas depende de mim, de você, abrirmos e criarmos essa ambiência. E isso passa por colocarmos gratidão, colocarmos o louvor na frente de tudo. Louvor e gratidão na frente das críticas, colocarmos louvor e gratidão na frente do serviço, na frente do seu voluntariado, seja como liderança, seja como liderado, colocarmos louvor e gratidão na frente, antes da entrega de dízimos e ofertas, colocarmos louvor e gratidão antes de tudo, amados. Louvor e gratidão criam a ambiência de acolhimento que cada um de nós deseja para essa igreja. É tempo de produzirmos frutos de gratidão. É tempo de produzirmos frutos do louvor. E eu convido você, que é dessa comunidade, nesse momento, e você que nos assiste, convido você exatamente agora, darmos uma pausa agora, nesse exato momento, para orarmos e pedirmos a Deus que nos faça frutificar, que Deus produza em nós corações agradecidos, antes de tudo. Eu queria convidar você que está aí, nós vamos fazer isso aqui, que você reclinasse a sua fronte, que você, se puder, silencie aí o seu ambiente em volta, faça um exercício de lembrança. Você e eu fazermos esse exercício de memória, de lembrança. E eu quero fazer uma pergunta que está aí. Onde você mais precisa
que o fruto da gratidão brote em seu coração. Onde você se vê mais crítico na sua relação com a igreja. Momento de oração, de confissão, entrega, que você possa confessar aí as suas dificuldades de relacionamento e peça ao Senhor uma coisa, amabilidade. Então, nesse momento, nós iremos pausar aqui nessa tela e nós iremos orar. Queria que você orasse aí. É um momento de confissão e entrega. Nós queremos ser uma igreja amorosa e acolhedora. Vamos orar a partir das nossas realidades. Ó Deus, nos apresentamos a Ti como somos, confessando a nossa realidade, mas entregando a Deus aquilo que queremos ser. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos frutos de um coração agradecido. Nesta noite nós estamos plantando, Pai, a fé da confissão e da esperança, que o Senhor vai transformar e vai criar em nós, ó Deus, a ambiência onde vai frutificar, ó Deus, a cura de relacionamento. Sermos, ó Deus, esta igreja amorosa, acolhedora. Ó Pai, entra na nossa vida, no nosso coração, modifica a nossa realidade, que a gratidão seja a marca, ó Deus, cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, louvado seja Deus por isso. Que você depois continue fazendo a sua entrega. Avançando então, eu queria que a gente olhasse para o texto e fizéssemos uma leitura um pouco pausada, sem pressa. E eu queria, então, reforçar algumas principais expressões que estão contidas nesse salmo. Não faremos tudo isso hoje. A ideia é nós estarmos caminhando dentro desse salmo e aplicando as nossas vidas dentro daquele princípio: Senhor, restaura-nos para o crescimento da vida do Senhor dentro de nós, crescimento de nós para com os outros. O salmo começa com a expressão quando o Senhor, verso 1. E aqui, logo na abertura dos salmos, o que nós vemos? Nós temos o agente, nós temos o tempo que indica a ação deste agente. Alguém age. Quem age? O Senhor age. E quando ele age, é isso que o Salmo vai dizer, quando esse agente age, coisas transformadoras acontecem. Então, quando do texto está relacionado com o tempo, está relacionado com o momento, é o aspecto temporal. Quando nos faz lembrar algo importantíssimo, que a vida, ela acontece no tempo. Aliás, toda a vida precisa de tempo. O tempo é um presente. O tempo é um achado. O tempo é uma concessão direta. Sem tempo e sem espaço, nós não existiríamos. Todos nós vivemos por causa do tempo, em função do tempo, e todos nós ocupamos espaço. A vida é concessão, então, de tempo e de espaço. Tempo e espaço que o próprio Criador nos deu, e nos deu dele mesmo. Ele tem
então a total liberdade como Criador que concedeu o tempo e espaço, Ele tem total liberdade para intervir no nosso tempo e no nosso espaço. Paulo vai dizer em Atos 17, verso 28, algo extremamente profundo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é um absurdo qualquer experiência de vida que possa imaginar estar fora de Deus. Muitas vezes, por culpa da ignorância ou por culpa da própria culpa, da consciência culpada, tentamos viver distantes do Senhor como se isso fosse possível. Achamos que podemos excluir Deus das nossas vidas. Na verdade, o pecado, o que é o pecado senão a tentativa de vivermos separados de Deus? Moralmente, espiritualmente, isso aconteceu conosco. A queda é a separação entre nós e Deus. Mas existencialmente isso não acontece, isso é impossível. A vida é dom de Deus e ninguém nesta vida pode viver sem que Deus esteja concedendo da vida dele. Não é simplesmente eu existo porque Deus quer. Eu existo porque Deus me concedeu dele espaço, tempo. Aí brota a vida. E basta lembrarmos, Salmo 139 nos diz, para onde poderia fugir da tua presença? Em Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39, entre outras coisas, Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Por isso a expressão que nós iniciamos esse salmo, quando o Senhor, essa expressão traz informação bastante preciosa, pois nela está contida o agente, o mobilizador, aquele que atua. Em outras expressões, em outras palavras, está falando que o tempo, esse quando, é movimento de Deus. Um dos livros que mais marcou a minha juventude é um livro do Francis Schaeffer chamado O Deus que Intervém. E naquele livro, Schaeffer vem trabalhando as culturas do mundo, mostrando a intervenção de Deus na nossa história, a história da humanidade. E esse salmo, quando o Senhor, é resolução de Deus, é movimento de Deus. Então vejo nesse início que a gente precisa aprender a vivermos atentos ao tempo. Porque se o tempo vai nos indicar a movimentação de Deus, precisamos estar atentos ao tempo, estarmos atentos e nos posicionarmos, pois sabemos que Deus age no tempo. E então o quando é o tempo do Senhor no nosso tempo, na nossa realidade. Como alguns gostam de dizer, é o Kairos agindo no Cronos. É o Deus agindo no nosso tempo. Nós somos convidados, então, a entrar no movimento do Senhor. Quando você lê o Salmo, você vai perceber que esse é o convite. As ações começam pelo Deus agindo. Quando o Senhor. Quando é partícula de tempo, é saber, então, é nos convidado a fazermos a leitura do Kairos, esse tempo perfeito, esse tempo eterno que pertence a Deus,
no qual estamos inseridos com o nosso cronos, o tempo imperfeito, construído, vivencial, sequencial. Uma coisa que eu quero trazer de lembrança, porque muita gente me parece que se torna paralisada daquilo que muitas vezes ela classifica como destino. O que é o destino? Parece que é algo que o tempo, de forma autônoma, fechou para nós. E isso muitas vezes nos paralisa. Então, eu queria lembrar que o tempo, ele não é autônomo. O tempo não é o agente. Tem gente que acredita que o tempo é o remédio para tudo. Até acredito que sabermos lidar com o tempo é uma demonstração de maturidade e sabedoria. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, tem um capítulo inteiro falando sobre esse comportamento nosso diante do tempo. E eu quero destacar apenas o verso 1 e o 5, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de se conter, ou numa versão, tempo de afastar-se de abraçar. Esses tempos atuais que estamos vivendo, você há de convir, são tempos de afastamento. Tempo de afastamentos, em vários sentidos. Mas também são tempos de proximidade, de novos sentidos. O afastamento, o isolamento social nos foi imposto e ainda vai levar um tempo para vivenciarmos isso. Amados, o que nós queremos trazer aqui? É claro que na dinâmica da vida tem coisas que só aprendemos com o tempo, porque nós precisamos de tempo para viver. Inclusive controlamos a nossa vida pelo tempo. Mas nós não podemos deixar que o tempo resolva tudo. Pois isso seria, na minha impressão, uma negligência para com a vida, com o doador do próprio tempo. Ainda mais se consideramos, nós, eu e você, se nós nos considerarmos seguidores de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus nunca desperdiçou o tempo dele. Jesus vivia sempre focado, sempre atento. É interessante que o evangelho de João todo é construído em função de o tempo, chegada a hora. E nesses dias atuais, é inimaginável alguém que se diz cristão viver perdendo tempo em tempos tão difíceis como estamos passando. O Salmo 126, que nós estamos focando, ele começa com a expressão, quando o Senhor. Mas ele segue. A frase continua, quando o Senhor, o quê? Trouxe os cativos de volta. O tempo do Senhor movimenta o povo dele. Há um tempo de Deus para o seu povo. A libertação do cativeiro, que vai ser o foco desse início. A referência existencial, a realidade cantada. A libertação do cativeiro é a ação de Deus no processo de restauração do seu povo. Aqui está a chave para nós entendermos o restante que está sendo dito e cantado para o Salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, a libertação do cativeiro é a ação direta de Deus no processo de restauração do povo dele. Então aqui cabe para mim, para você, mais uma reflexão, que entendo ser perfeitamente para nós nos dias atuais, que somos uma igreja, que desejamos viver como agência do reino de Deus.
nesses tempos onde nós estamos cativos, nesse tempo onde nós estamos em muitas áreas impossibilitados, até mesmo de cuidar do trabalho como nós precisamos e gostaríamos. Sem a possibilidade, inclusive, de nos encontrarmos aqui nesse salão, nesse espaço dedicado aos nossos encontros semanais. Eu sei que tem muita gente desejando voltar. Uma das perguntas que eu mais escuto, ouço das pessoas, é esta: quando é que vocês vão voltar? Quando eu olho para o Salmo 126, sou inclinado a responder: quando o Senhor nos trouxer de volta. O melhor tempo da nossa volta é o quando do Senhor. Por isso precisamos ficar atentos ao tempo, vivermos atentos ao tempo. O melhor tempo da nossa volta é o quando do Senhor, pois o quando do Senhor representa o movimento dele, da vida dele, do jeito dele. Amados, eu desejo muito voltar, mas eu espero que o processo de retorno a essa casa, para mim e para você, seja no tempo do Senhor e não no tempo dos homens. Estarmos atentos ao tempo e enxergarmos o quando do Senhor para a nossa vida. E aí eu me encho de esperança, se pensarmos como igreja. Eu me encho de esperança porque a igreja é onde Deus mais investe. Deus está preparando a igreja dele para um dia, ou para aquele grande dia da colheita. Cada semente que nós plantamos no decorrer das eras, são sementes que vão frutificando nesse tempo, mas o propósito é o grande dia da colheita. Amados, nós cremos que o leito vai transbordar, mesmo em meio ao deserto. A sequidão será invadida pela água viva, que vem da fonte viva. Amados, o tempo do Senhor é tempo de crescimento, é tempo das surpresas da vida brotando. Então eu me encho de esperança. Por quê? Porque se nós observarmos o tempo, estarmos atento ao quando do Senhor, todas essas dificuldades, essas tristezas, esse tempo de exílio, de isolamento, isso tudo está servindo de adubo para que a vida de Deus brote em nós. Por isso que nós acreditamos e falamos nesta noite. Não podemos estar nesse tempo do exílio perdendo tempo. Precisamos estar lançando a nossa semente, aguardando o mover de Deus e já vivenciando o mover de Deus. E eu tenho sonhado com o quando do Senhor para a PIB de Brusque. Quando o Senhor nos trouxer de volta. Tem muito exilado, espiritualmente falando. Tem muita gente que, mesmo quando estávamos aqui, eram exilados do movimento de Deus. E eu queria convidar você a pensar sobre isso. Tem uma música do Paulinho Nazaré, e eu queria trazer ela porque ela me ajuda a expressar, a poesia nos ajuda a expressar algumas coisas, né? E ela diz assim:
O tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir, que venha sem demora. Amados, esse é o meu sonho. Esse é o quando do Senhor. Senhor, não demore mais. Porque viver a vida sem perceber o tempo do Senhor é um processo doloroso, um processo de desperdício de vida. Que você e eu estejamos entre os exilados que estão fazendo o caminho de volta. Que esteja você e eu vivendo o tempo do Senhor, mesmo antes da volta. Porque eu entendo que nós temos muito a fazer até chegar nesses tempos, onde nós estaremos aqui. Que você e eu estejamos entre os exilados, fazendo o caminho de volta. Crer e ser. Possamos eu e você estarmos no movimento de restauração que o Senhor quer fazer. Que você ouça essa canção e nós estaremos orando em seguida. Quase tudo é temporal, temporal porque está sujeito a um sujeito chamado tempo, que é mais que um momento, que não se confessa, pois não sente culpa de nada, não vê minha pressa em displicente caminhada, segue a pé passeando e deve ser por isso que demora. Parece que tá brincando, pensando que não tem hora. O tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir, que venha sem demora, sem demora, sem demora. O tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir, que venha sem demora, sem demora, sem demora. Deus, nós sonhamos com o tempo do Senhor, Pai. Pai, que venha sem demora. Pai, venha encher o nosso leito, venha transformar as nossas vidas, ó Deus. Pai, venha modificar aquilo que precisa ser mudado. Pai, nós queremos viver o quando do Senhor, o tempo do Senhor. Queremos ser libertados, ó Deus, dos diversos cativeiros em qual nós temos estado presos. Liberta-nos, ó Deus, restaura-nos, transforma-nos, ó Deus, guia-nos, nos traz de volta. Queremos estar no movimento do Senhor, Pai. Que isso aconteça sem demora, Senhor. Quero entregar a vida dos meus amados, dessa comunidade e daquelas pessoas que nós podemos abençoá-las. Ó Deus, que sejamos agência de transformação enquanto há tempo. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Que você possa estar atento ao tempo. Eu queria aproveitar então para passar alguns recados importantes aí. A próxima transmissão nossa vai acontecer na quarta-feira, às 19h30, pelo Facebook da igreja. A gente vai ter um convidado muito especial nessa próxima quarta. Fica atento aí, que você vai com certeza gostar de bater o papo com esse convidado. Acontece em todos os dias pela manhã o ponto de encontro, que são as nossas devocionais diárias. Geralmente saem às 7 da manhã.
no Facebook da igreja. É a igreja conversando pela manhã para posicionar o restante do dia. Você é convidado a nos acompanhar nos pontos de encontro. Você que é dessa comunidade, está atento com dízimo e oferta. O formato aí para você depositar ou transferir, tá aí os dados. Eu queria chamar a atenção, você que é dessa casa, que se você tiver dificuldade, faça contato com a liderança dessa igreja, porque a gente tem sido alertado pela liderança estatutária que as arrecadações caíram bastante. Então, convido você que é da comunidade, estar atento ao suprimento das coisas aqui dessa casa. Campanha mundial de oração. Estamos vivendo esse movimento mundial desde o dia 21. Começamos orando pelas famílias, pelas nossas famílias. Já oramos por justiça social, ainda mais nesse tempo tão importante. Ontem nós estivemos orando pela igreja. Que tempo maravilhoso orar pela igreja. E hoje nós estaremos orando sobre educação e ciência, tão importantes nesse tempo atual. Você esteja conosco, a nossa igreja se comprometeu com a campanha mundial de oração a estarmos orando sempre nos horários de 21 até as 22 horas. É 1 hora e você recebe toda a programação da oração. Se envolva nisso, vida para o nosso coração. Os em casas estão acontecendo de forma virtual e você não pode ficar fora desse movimento relacional. Eu tenho recebido informações boas e também preocupantes. Tem gente que está disperso. Se você não tem um em casa ainda, você liga aí para o Juliano que você pode participar de um em casa que é totalmente virtual. Então fica o convite, você inclusive que não é da nossa comunidade. Nós estaremos felizes de você participar desse movimento relacional. E você que é membro da igreja, esteja envolvido, ainda mais nesses tempos. Eu queria compartilhar, na verdade, uma parceria aí que a gente soube de um movimento, a gente vai trazer agora, que é a campanha do agasalho. A gente acabou sabendo desse movimento que está acontecendo, bem em cima da hora, porque tem até um prazo aí, mas eu queria que você ficasse atento. A campanha do agasalho está sendo aí puxado pelo pessoal, os tainhas, né, que são motoqueiros aí de estrada. Eu queria que você estivesse atento nessa campanha. O inverno está chegando, e aí tem um contato do Gabriel, não é o nosso Gabriel aqui, mas é o contato do Gabriel, que você pode ligar para ele, e eles estão recebendo então agasalhos, vão fazer uma ação muito legal, e você pode fazer o contato, e até o dia 29, eles estão recolhendo os agasalhos para fazer uma ação social muito importante. Então fica aí, anote esse contato, faça contato, e para que a gente possa ajudar esse movimento tão legal, tão lindo, nesse momento de necessidade para aquele que não tem. Tá bom? Fica aí o nosso desafio para você. Você, nesses tempos, mantenha-se com cuidado para evitar a contaminação. Os índices têm indicado uma nova onda de contaminação, então você precisa cuidar, seja cuidadoso, e que Deus abençoe você. Então, nós continuamos com a nossa suspensão dos nossos encontros presenciais aqui. A gente vai informar com mais cuidado um pouco mais à frente. Fica na paz do Senhor Jesus. E eu queria desafiar você a meditar na canção que virá aí, que ela faz parte desse movimento todo do Salmo 126 aplicado à nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor,
Restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente. Restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Aviva a esperança em cada coração. Renova-nos, Senhor, com tua direção. Pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso alegres estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto. Transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer,